bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Adroaldo Catão, advogado, professor e doutor em filosofia do direito. Seja muito bem-vindo, Adroaldo. Obrigado, amigo. Estou aqui à disposição. Adroaldo, você escreveu o artigo Médico Brasileiro, o vilão da vez, sobre a polêmica envolvendo a contratação de médicos cubanos pelo governo brasileiro. E nesse artigo você afirmou que, abro aspas, menos regulação estimularia a criação de mais faculdades de medicina, haveria mais médicos, o serviço seria mais barato em razão da concorrência e cidades do interior passariam a ser mais atraentes para esses profissionais. E você também acrescentou que era evidente que a medicina se torna mais cara por causa do excesso de regulação. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: a quem interessa a regulação desse mercado? Olha, Bruno, há muito tempo que eu discuto esse assunto, muito mais do ponto de vista acadêmico, mas também com relação ao problema da falta de médicos, e é algo que me parece óbvio, né? Quem lida com a abertura de cursos superiores no Brasil sabe que a gente vive um regime que, formalmente falando, é um regime de livre mercado, de livre iniciativa, mas que na prática não é bem assim que funciona, porque os cursos superiores têm uma regulamentação muito forte por meio de regras e leis e todas relacionadas a exigências do Ministério da Educação. Então, o que é que acontece? Pensando do ponto de vista do curso de Direito, né, que eu lido mais diretamente, como as exigências são mais simples, é fácil de ver que o curso de Direito tem tido um aumento muito grande no número de vagas. E sempre se perguntou por que isso não acontecia no que se refere ao curso de Medicina. Então, há muito tempo que se discute esse assunto sobre a necessidade de que essas exigências fossem atenuadas, para que mais médicos pudessem ser formados. E aí sim a gente tivesse alguma possibilidade de atrair médicos formados para cidades do interior. Porque o que acontece hoje é que o interesse não é só do governo, o interesse é também dos próprios médicos, que são tratados como uma corporação, né? Eles também, a maioria dos médicos é contra a abertura de novos cursos, muito baseado naquele argumento da qualidade, né? Em certo ponto eles têm razão, mas é uma crença ainda muito arraigada na ideia de que a corporação pode controlar a qualidade dos profissionais, o que a gente sabe que não é verdade. Então, esse é um debate já de algum tempo, né, em que a gente percebe no mercado da medicina, o aluno sai do curso de medicina e ele pode escolher onde trabalhar, vai ganhar um salário altíssimo, muito diferente de outras áreas, exatamente por causa da falta de médicos, e não porque o mercado demanda exatamente aquela quantidade. Então, o governo teve que lidar com essa situação também porque houve uma desmobilização dos próprios médicos nesse sentido, porque isso podia ter sido revisto se eles também aceitassem um pouco menos de regulamentação na abertura de novos cursos. Mas, pelo visto, isso não interessa a ninguém, não interessa nem aos médicos, nem interessa ao próprio governo. E aí o governo, ao dar a resposta, dá uma resposta ainda mais problemática, porque ele, ao invés de peitar os médicos e tentar viabilizar a abertura de novos cursos, o que é que ele faz? Ele, ao mesmo tempo em que abre o mercado para médicos estrangeiros, apesar de ser uma abertura bastante contestada e, na minha opinião, equivocada. Mas ele, ao mesmo tempo que faz isso, comete o absurdo de aumentar o tempo de formação nos cursos de medicina e não fala nada sobre a possibilidade da abertura de novos cursos. É um negócio que realmente eu fico sem entender como é que alguém chega a uma conclusão tão absurda dessa e leva exatamente a uma medida extremamente autoritária. Porque, ao mesmo tempo que você deveria abrir o mercado, você não só não faz isso, como obriga os recém-formados a passarem 2 anos a mais do curso trabalhando para serviços públicos de saúde. Um detalhe nesse ponto, Bruno, é o seguinte: o curso de medicina já é um curso longo, de 6 anos, exige uma dedicação quase que exclusiva do aluno, né? Por isso ele é um curso difícil, é um curso realmente complicado para quem participa. Agora,
Depois de terminar o curso básico, você teria que passar 2 anos. O artifício que o governo usou é o de dizer que esses 2 anos são só um incremento no curso, que na verdade não está havendo serviço civil obrigatório. O que, obviamente, isso é uma falácia, já que o argumento, o motivo para a mudança na regra não é acadêmico. Isso é claro. Por que, se você pergunta qual a razão da medida? A razão não é acadêmica, não é porque se discutiu que o curso superior de medicina precisa desses 2 anos para que a formação do médico seja aprimorada. Não tem nada disso. Tanto é assim que as entidades relacionadas à academia médica não participaram dessa medida. Então, a razão é meramente direcionada à obrigatoriedade desses alunos recém-formados trabalharem no SUS. Esse é o ponto principal da minha crítica, na verdade. Né? Mais do que o problema da contratação do médico estrangeiro, o problema mais central dessa nova medida é essa obrigatoriedade desmedida e completamente sem fundamento. E, na minha opinião, ilegal, inconstitucional, aliás. Antes de eu perguntar a questão legal, você tocou num ponto que é esse conflito que tem se desenvolvido entre a classe médica e o governo, que é um conflito extremamente interessante, para usar um termo mais leve, é porque você tem uma entidade profissional que conseguiu barrar essa concorrência ao reduzir, né, o número de faculdades, ou a não permitir, melhor dizendo, que haja um aumento do número de faculdades, haja um crescimento do número de médicos. Quer dizer, você consegue isso via governo, aí considerando o governo não só o executivo, mas também o legislativo. E você tem uma instituição política que até ontem protegia os interesses dessa classe e agora simplesmente propõe 2 medidas que atentam contra essa classe. Primeiro, essa importação bastante específica e peculiar de médicos cubanos, e depois, como você mesmo falou, a questão de aumentar em 2 anos, sem uma justificativa técnica para isso, aumentar em 2 anos a formação do médico. A pergunta que eu queria fazer diante dessa situação é: como é que você acha que fica daqui para frente? A gente pega o caso dos médicos como um caso específico, mas aí nós temos outras entidades como a própria OAB. Como é que fica essa relação das entidades profissionais com o governo a partir daqui? Você acha que pode haver alguma mudança? Porque como o governo tomou uma decisão contrária a essa entidade específica, as outras entidades podem passar a ver o governo de forma diferente, ou você acha que vai continuar do mesmo jeito? Bruno, tem 2 questões aí importantes. Essas corporações, essas entidades, elas são corporações. Elas não são associações livres de profissionais que pretendem brigar por seus direitos dentro da política, ou de repente fazer um cadastramento do ponto de vista informativo para prestação de serviços. Não se trata disso. Né? Essas são corporações protegidas por lei, protegidas em alguns casos pela própria Constituição, e que dão não somente o monopólio na certificação, mas em muitos casos até outros poderes, né, ligados a possibilidade de indicação de membros para órgãos estatais, enfim, quer dizer, mais do que uma mera associação. Então, dentro desse ponto de vista, o que aconteceu agora com os médicos foi que o governo se viu diante de uma situação real. Quem lida com esse assunto, eu não lido com isso diretamente, mas como tenho contatos com prefeituras e já advoguei na área eleitoral, a gente vê que realmente há uma dificuldade das administrações municipais de conseguirem prestar um serviço como exigido pela Constituição, que isso já é um outro assunto complicado, porque exigir um serviço público gratuito, universal de saúde, é algo completamente inviável, mas como eles têm que fazer isso, a falta de profissionais interessados, às vezes até em altos salários, oferecendo altos salários, mas mesmo assim com falta de interessados, eles precisam lidar com isso de alguma maneira, né? E mais do que isso, esses recentes protestos, a mídia toda contra o governo quis dar uma resposta. Isso é uma opinião minha. Eu acho que o governo quis dar uma resposta. E a resposta mais rápida e mais fácil é criar um vilão, né? Exatamente como eu escrevi lá no artigo. O médico comum, claro que ele tem também esse espírito corporativo, mas não são todos, e eles também têm razão de reclamar. Os médicos reclamam
porque as condições que lhes são oferecidas nessas prefeituras do interior não são as melhores condições. Então, eles têm razão de reclamar, porém, o governo precisa dar uma resposta. Então, ele peitou os médicos e os tratou como os vilões da vez, porque tinha que dar uma resposta. Isso não vai acontecer com outras profissões em que esse problema, na verdade, não existe. No caso da OAB, por exemplo, não existe esse problema, porque nós temos uma infinidade de cursos jurídicos. Tanto é assim que, mesmo com a prova, o chamado exame de ordem, a quantidade de advogados supera em muito a necessidade que o mercado manifesta, né? Então, isso não é um problema que aparece, né, no fundo. Somente aqueles que têm o interesse em ter a carteira da OAB e que não têm por causa do exame de ordem é que realmente aparecem como interessados nessa possibilidade de regulamentação. Mas isso não afeta o governo, né? O governo faz concursos e ele tem uma demanda enorme de pessoas que quer atender ao chamado desses concursos públicos, algo que não acontecia com os médicos. Então, eu acho que, sinceramente, eu não vejo no horizonte nenhuma mudança radical sobre esse modelo de corporação das profissões no Brasil, né? Pelo contrário, o que eu tenho visto é que são mais e mais tentativas de regulamentação. Regulamentação da profissão de analista de sistemas, de músico. Até um tempo desse havia uma demanda judicial, se eu não me engano já foi resolvido, de que os músicos, a corporação dos músicos estava cobrando carteirinha de músico para você ser autorizado a tocar na noite, que é uma coisa absurda, né? Cada vez mais o que a gente está vendo é mais regulamentação e não menos. Nesse caso do médico, seria uma oportunidade para que se fosse possibilitada a criação de novos cursos com menos exigências, claro que não afetem a qualidade, mas com menos exigências, para que a gente tivesse, assim, uma maior concorrência. Mas não, fizeram o contrário, né? Fizeram mais regulamentação. Veja só, mesmo a medida que traz médicos estrangeiros, só fazendo uma observação, ela foi feita de uma forma até bastante estratégica, né? Eles fizeram um programa, chamado Programa Mais Médicos, em que os médicos deveriam ser cadastrados, quem tivesse interesse iriam receber uma bolsa. E como é que eles fizeram? A preferência é para médicos brasileiros, só que na falta deles é que seriam abertas vagas para médicos estrangeiros ou médicos brasileiros formados em instituições de fora do Brasil. Quer dizer, isso é a prova clara de que o Brasil está precisando de mais faculdade de medicina. Como o governo que pretende ser o planejador central de tudo que ele imagina importante, nesse caso não fez planejamento nenhum, pelo contrário, cedeu à pressão corporativa, agora se vê diante desse iminente caos na saúde pública e tomou uma atitude autoritária, que é sempre assim que acontece, né? O governo, quando se vê em apuros, a coisa mais fácil que tem é criar uma medida autoritária, obrigar as pessoas a fazer trabalho voluntário, se é obrigatório, não é voluntário, enfim. Eu não vejo um cenário muito interessante não para o futuro. Você acha que o aumento do número de anos na formação do médico foi uma resposta pedagógica do governo à reação negativa a esse projeto de importação de médicos estrangeiros? Você acha que tem isso ou é esticar demais o conflito como se deu? Eu não tenho como dizer isso, com certeza, é evidente, mas eu posso supor que uma medida tão autoritária, tão desastrada como essa, só pode ter sido fruto de uma tentativa de punição, sim, ou ameaça, né? Veja o que podemos fazer, né, com vocês. É mais ou menos isso. O que me frustra, assim, mais fortemente é que a medida ela é claramente autoritária. E ela é passada como algo normal, como algo comum. Eu fico impressionado como a mídia não atenta para o grau de autoritarismo de uma medida como essa. Quer dizer, você obrigar alguém que se formou numa faculdade privada, ou seja, pagou seus estudos, né, a prestar um serviço obrigatório, um serviço civil obrigatório. É algo tão fascista, né? Assim, tão contra qualquer espírito democrático, que, sinceramente, eu não entendo como até agora isso não foi resolvido. Não, eu concordo com você. Eu acho que também, quando você consegue modificar a cultura de um país, esse tipo de decisão autoritária ela acaba sendo vista como normal, né?
É impressionante, sinceramente. Claro, eu estou vendo os médicos brigarem, né, reclamarem, mas fico impressionado com também apoiadores do governo achando que isso vai resolver o problema da saúde pública. E aí você elege um bem, né, um bem supostamente maior, a saúde das pessoas, e qualquer medida que, em tese, leve a esse bem maior, desconsidera direitos individuais, desconsidera interesses específicos do indivíduo, liberdade, é algo que, sinceramente, me deixa muito frustrado. E do ponto de vista legal, Bruno, eu entendo que a gente tem instrumentos na nossa Constituição que podem proteger o indivíduo contra esse tipo de ação do governo. E, nesse caso, eu acho que os médicos têm juridicamente elementos para poder utilizar na defesa desses interesses, sabe? E quais seriam esses elementos jurídicos, Adro? Direitos individuais. Eu acho que nesse caso está claro que essa medida provisória está criando um serviço civil obrigatório. Está claro isso. A Constituição não permite isso. No máximo, sabe, Bruno, alguém poderia argumentar que o usuário de escola pública devesse fazer uma contraprestação ao Estado nesse sentido. Mesmo assim, isso é algo extremamente contestado, porque a nossa Constituição garante o ensino público gratuito. Então, quer dizer, não há espaço para o governo justificar, nem do ponto de vista público, que seria possível forçar alguém a fazer um serviço obrigatório. Tanto é assim que eles fizeram uma espécie, eu chamo isso de fraude à lei, no caso, fraude à Constituição. Eles, sabendo que forçar um serviço obrigatório seria inconstitucional, não chamaram isso de serviço obrigatório, usaram outro nome. Eles disseram que era um aumento no custo de medicina, quer dizer, um aumento de 2 anos. Então, quer dizer, como a motivação não é acadêmica, nós sabemos disso, e isso está claro no próprio lançamento do governo. O governo diz que ele quer mais médicos, então isso não tem nada a ver com questão acadêmica. O que ele quer é colocar as pessoas para trabalhar obrigatoriamente no SUS. Então, isso está claro, está evidente, não há dúvida sobre isso, não há questionamento sobre isso. Quando alguém faz uma oposição a essa medida, a resposta é imediatamente essa: não precisamos de mais pessoas servindo ao SUS. Então não é uma questão acadêmica. Então está evidente que o aumento no custo de medicina não tem função acadêmica. Se é assim, fica evidente também que há uma fraude à Constituição aí. Sinceramente, eu acho que nesse caso é muito simples, um bom advogado constitucionalista, reverter essa medida. A gente ainda vive sob a égide de um Estado de direito. Então, a nossa Constituição, apesar de ter muitos elementos planejadores, econômicos, nesse sentido, a gente ainda tem direitos individuais. Então, o artigo 5º está lá para nos garantir desse avanço absurdo do governo. Então, eu entendo que há, sim, espaço jurídico para brigar contra essa medida, não só político. Você tocou num ponto extremamente interessante que eu não tinha pensado ainda, e nunca tinha lido nada a respeito, Adroaldo, que é, se a formação universitária é gratuita, você não pode exigir uma contraprestação, quer dizer, ou um pagamento posterior do aluno, né? Seja na forma de prestação de serviço para o Estado, seja de qualquer outra forma. Eu não tinha pensado nisso, eu acho que isso é um bom argumento para algumas discussões. Eu digo isso que eu li por aí nos blogs, na imprensa, que dizendo assim, se a medida fosse somente para os formados em faculdades públicas, ainda assim, aí sim se justificaria. E aí eu digo, não, mesmo assim seria algo passível de contestação, porque esse inclusive é um debate para quem milita na academia pública no Brasil. Nós não temos nenhuma possibilidade jurídica, legal, de fazer qualquer cobrança, porque a Constituição é clara nesse sentido. Ela coloca esse serviço público, a educação, como sendo gratuito. Então, realmente, decisões recentes proibiram as faculdades de fazer cursos com cobrança de mensalidade. Algumas decisões proibiram as faculdades até de cobrar aquelas pequenas taxas de emissão de certificado, de emissão de diploma, essas coisas. Então, hoje, quer dizer, a faculdade a universidade pública, ela só tem uma fonte de receita, que é aquela que vem diretamente do governo central, né? A possibilidade de cobranças pelo serviço não existe. Então, seria um argumento possível, juridicamente falando, apesar de, nesse sentido, ser um argumento até antiliberal, né? Porque estaria baseando na ideia de que é obrigação estatal prestar esse tipo de serviço. Porém,
Eu acho que os médicos têm que se socorrer do sistema jurídico que está disponível para tentar reverter essa medida. Essa medida é absurda, ela viola todos os parâmetros mínimos de civilidade, de democracia individualista, direitos individuais. Eu acho que há um espaço muito grande para contestar essa medida na justiça, né? Não garanto, obviamente, porque a gente que lida com o direito sabe que, infelizmente, as interpretações nem sempre favorecem os direitos individuais. Mas, nesse caso, sinceramente, eu acho que há espaço para debates. Essa situação suscitou uma questão interessante, né? Como você mesmo observou agora, eu queria só realçar, que por um lado, você tem os médicos defendendo uma restrição no aumento de formação do número dos médicos. Do outro lado, você tem um governo tentando atacar isso, trazendo médicos de fora. Quer dizer, é um conflito que a sociedade está à margem e é um conflito que não beneficia em nada a sociedade. Porque se os médicos saírem vencedores, a sociedade brasileira, especialmente a mais pobre, continuará sem médico. Se o governo sair vencedor, nós teremos um aumento do poder político desse governo que já extrapolou tudo o que poderia extrapolar e vai continuar fazendo, né? Como é que você acha, Adroaldo, que se pode inserir uma questão liberal nessa discussão para que a gente não caia nessa armadilha de ter que tomar um dos lados, cada qual lutando por seus próprios interesses antiliberais? Esse é o problema desses debates corporativos que aparecem no Brasil, né? Recentemente houve o debate sobre a PEC 37, né? Que era também um debate corporativo, uma briga entre delegados de polícia e Ministério Público por poder, né? No fundo, não era um debate que iria trazer nenhuma relevante mudança para a sociedade brasileira. Eu acho que aqui também é o caso, como você bem disse. Os médicos, eu estou falando genericamente porque estou usando as manifestações das entidades médicas, né? As manifestações das entidades médicas querem defender algo que realmente não é fato. Eles querem defender que não há falta de médicos no Brasil. E isso não é verdade. Há falta de médicos, sim, no Brasil. Quem lida com esse assunto sabe disso, né? O problema é que ninguém quer concorrência. Quem quer concorrência? A melhor coisa do mundo é você viver numa corporação que garanta a sua exclusividade, o seu monopólio. Então, os médicos lidam com isso, os advogados lidam com isso, mas no caso dos médicos isso chegou a um limite, né? Chegou a um limite porque o serviço médico hoje está muito caro e de péssima qualidade. Eu não estou falando só do serviço público, eu estou falando também do serviço privado, que no Brasil é extremamente regulamentado, né? Também não é um mercado livre. Quando a gente fala em mercado livre, quando se refere à medicina, vão achar que a gente está defendendo uma desregulamentação absoluta. Não se trata disso. Se trata, obviamente, de pensar na qualidade. Mas há várias formas possíveis de fazer uma regulamentação do ponto de vista da qualidade, não necessariamente por meio de um governo central. E ninguém pensa nessa possibilidade. Ninguém faz distinção. É evidente que eu preciso de menos complexidade num atendimento, numa triagem, num atendimento imediato, num ambulatório, coisa que o valha. Nem todo médico precisa ser especialista. Então ninguém fala nisso, né? As pessoas só pensam que a gente tem que garantir a qualidade, mas se a gente não tiver quantidade, sequer, quer dizer, a pessoa mais pobre nos rincões desse Brasil vai ter acesso a um mínimo atendimento necessário. Fora isso, ainda há aqueles debates também corporativos sobre a função do médico, a discussão sobre o ato médico, os outros profissionais de saúde também no meio desse debate, porque, enfim, todo o debate no Brasil parece ser direcionado ao problema de interesses de cada corporação, né? Ninguém está interessado em competir, todo mundo está interessado em ter garantido sua função. É isso que me impressiona. E, mais uma vez, eu sou um pessimista, né? Quem lida com o direito vê os debates são todos travados nesse sentido, e a ideia de liberdade passa completamente ao lado, né? Toda preocupação é com planejamento, toda preocupação é em aumentar cada vez mais o papel da política na vida do cidadão. No caso das corporações é a mesma coisa, o interesse deles por meio do sistema político, fazer valer seus interesses específicos. Então, eu também não tenho nenhum otimismo quanto ao desfecho desse problema, porque não vai bastar o governo ceder
com relação aos médicos numa medida dessa, que é claramente autoritária, fica aquele sentimento de que nós vencemos, mas ganhamos o que já tínhamos direito, né? Que é a um mínimo de liberdade. De outro lado, vai continuar sendo dificílimo abrir uma faculdade de medicina, né? Vai continuar sendo extremamente complicado elaborar projetos para abrir faculdades, não só de medicina, mas de medicina principalmente, porque não há, sinceramente, nenhum interesse em pensar em desregulamentação. Pelo contrário, a ideia é sempre aumentar o papel do Estado nessas regulamentações. Eu, sinceramente, não sei onde isso vai parar, não. Alguma hora isso vai dar um colapso. Talvez seja essa a hora de debater essa possibilidade, mas você não encontra isso em lugar nenhum. Em qualquer lugar que você vai debater esse assunto, ninguém está falando nessa possibilidade de abertura de mais cursos de medicina. Ninguém fala nisso. As pessoas só falam que não tem pouco médico, tem muito médico, e ninguém sabe o que fazer. Uns defendem que tem que trazer médicos estrangeiros, outros defendem que não, e a gente não pensa aqui, né, na formação dos nossos médicos. Que há uma demanda, pessoas que pagam caríssimo por faculdade de medicina, e não tem oferta. Simplesmente é isso que acontece. Não tem oferta por quê? Porque o governo não deixa oferecer. Então, sinceramente, eu não sei aonde isso vai parar, não. Tá, eu concordo com você. Eu acho que a discussão como ela é colocada, para você inevitavelmente tomar parte ou do governo ou das entidades médicas ou de qualquer outra entidade, faz com que, somado à ignorância política e econômica de que há outras possibilidades, você caia nessa armadilha. E eu queria também só reforçar algo importante que você disse. Em todo o podcast, quando falamos de médicos, estávamos falando das entidades médicas, obviamente, que estão nessa queda de braço com o governo, e não dos médicos individualmente, porque tem médicos, inclusive, que defendem que haja mais universidades de alta qualidade, obviamente, não está se falando para ter muitas faculdades com baixa qualidade, mas que defende que haja mais faculdades e mais médicos. Agora eu queria mudar de assunto, Adroaldo, e perguntar agora sobre sua experiência como professor. Num outro texto, num outro artigo que você escreveu, você fez uma afirmação que era difícil ser um liberal no Brasil e que a academia é dominada por esquerdistas de diversos tipos, e no plano político nós não temos nenhum partido ou políticos liberais que façam ecoar essas ideias da liberdade na esfera política, seja numa Câmara de Vereadores ou mais, de forma mais ampla no Congresso Nacional. Você que é professor universitário de Universidade Federal, já teve algum tipo de problema profissional por defender ideias liberais ou por ser identificado como defensor dessas ideias? Olha, Bruno, eu não diria que eu tive problemas, né? É porque, de fato, a academia no Brasil, principalmente é ligada às áreas das ciências humanas, sociais aplicadas, no caso do direito especificamente, do que nós temos no máximo são esquerdistas de bom senso, né? São aqueles que a gente pode dialogar, porque, enfim, defendem um sistema que é possível o diálogo, né? Mas nós temos também os radicais esquerdistas que dominam grande parte das pós-graduações na área de ciências humanas, e isso complica um pouco realmente o debate. É complicado. Agora, eu não posso dizer que eu tive problemas específicos. Pelo contrário, eu consigo debater muito bem com parceiros intelectuais mais ligados à esquerda, mas é aquela esquerda de bom senso, como eu estou te dizendo, né? E no máximo o que eu sinto é meio que um isolamento acadêmico mesmo, né? Aquela coisa na academia de bastidores, né? Quem é chamado para fazer uma banca, quem é chamado para dar uma palestra num evento, quem é chamado para organizar um livro, um artigo científico, isso eu posso até dizer que atrapalha um pouco, né? Atrapalha um pouco para mim, porque como eu estou num meio em que minhas opiniões não chegam nem perto do que seria uma maioria, né? Nem perto mesmo, o máximo que eu posso fazer é fazer um diálogo acadêmico, né, teórico, porque também eu sou um acadêmico teórico, né, eu não sou um acadêmico prático nesse sentido, apesar de eu ser da área de direito, minhas pesquisas são muito mais ligadas à teoria do direito, à filosofia do direito,
Então eu posso, sim, fazer um diálogo com teóricos do direito, filósofos do direito, porque isso é uma área que claramente permite esse tipo de manifestação. Agora, é evidente que há um certo boicote, né, de vez em quando. Mas como eu tenho muitos parceiros sérios, né, pessoas que são intelectualmente honestas, né, eles tendem a participar de um debate, mesmo de um debate em que haja controvérsias teóricas, ideológicas, valorativas, como entre, sei lá, um marxista e um libertário, né? Eu já participei de debates assim, já participei de um evento sobre marxismo. Então, é possível encontrar na academia esses espaços, certo? É possível. Mas a gente ainda convive com espaços fechados, aqueles famosos clubinhos, né? Eu digo que são seitas, na verdade, seitas religiosas. Essas não aceitariam sequer dialogar sobre outro assunto. É aquele povo que chama o liberal de fascista, não é evidente contradição. Mas existem essas pessoas. É incrível que a gente diga isso, né? Pessoas já com a formação de doutorado, pós-doutorado, que tiveram a oportunidade de conhecer a cultura, de conhecer o mundo, ainda façam associações tão esdrúxulas como essa. Mas a gente ainda vê isso, né? Isso não cria um problema para mim, especificamente, eu não sei se é porque eu ignoro esse tipo de coisa, simplesmente, e vou adiante, sabe? E me associo com pessoas que tenham valor, né? Que tenham honestidade intelectual. Mas eu tenho que reconhecer que é um pouco difícil, O Brasil, ele vive um período bastante complicado, que é esse período que ainda identifica a esquerda com o que é bom e democrático e o liberalismo com o que gera desigualdade e pobreza. Quer dizer, uma crença equivocada, né? Simplesmente errada, mas que passa como verdadeira, e as pessoas simplesmente repetem isso sem qualquer necessidade de comprovar. É evidente que isso está mudando, sabe? Eu tenho percebido que as pessoas têm começado a perceber que a política não resolve todos os nossos problemas. E a política precisa estar reduzida ao aspecto em que ela é necessária, mesmo que a gente entre no debate sobre se a política é ou não necessária. Mas já que hoje a política ocupa praticamente todos os campos da vida, hoje até eu digo sempre isso, até um filme que você assiste não é bem você que escolhe, porque o governo exige uma cota de filmes brasileiros ou coisa que o vai. Então, em tudo há a política metendo o dedo. Então, já é hora de a gente pensar em reformular ou em rever o espaço da política na vida do brasileiro, né? Então, isso é um argumento que é fácil de ser demonstrado e que, para isso, eu sequer preciso chegar a defender o liberalismo clássico ou o liberalismo mais libertário da escola austríaca, ou sequer falar em Estado mínimo, para mostrar que a política no Brasil tem um espaço muito além do que ela poderia ter. Eu sequer preciso defender especificamente o liberalismo. Então, isso ajuda, né? Porque vivemos numa realidade que já está nos sufocando. E as pessoas estão sentindo esse sufoco. Então, se as pessoas começarem a perceber isso, elas vão começar a rever seus valores e colocar no centro do valor, né, que a gente precisa defender o indivíduo. Se o indivíduo não aparece como centro das preocupações morais, né, que o cidadão deve ter, ele começa a ser usado como meio e entra naquele debate filosófico. O indivíduo usado como meio, ele simplesmente perde seu valor. Então, eu acho que há espaço, sim, para intelectuais, acadêmicos, liberais, tratarem os mais diversos assuntos sob o ponto de vista liberal, mas é evidente que a dificuldade ainda permanece, porque a academia no Brasil, em muitos aspectos, ainda precisa de mais pluralidade, de mais democracia, no sentido amplo, né, do termo, não no sentido político, mas democracia como sendo essa pluralidade de ideias que se chocam. Isso é aquilo que a gente chama de mercado de ideias, né? As ideias fluindo e a melhor ideia vai vencer, né, como diria Stuart Mill. Mais ou menos por aí. Ainda sobre essa questão da academia, Adroaldo, eu fiz a pergunta da sua experiência como professor universitário, e eu queria saber, de acordo com esse ambiente que você nos descreveu, como é que fica a questão do aluno? Quer dizer,
Qual é o conteúdo das disciplinas? Qual é a bibliografia que se usa? Aí eu estou perguntando, obviamente, de acordo com a sua experiência, que é o curso de Direito. As escolhas teóricas, elas são enviesadas também no curso de Direito? Como é que isso dá? Quais são os autores que são recomendados, são lidos e discutidos dentro da academia, desse universo do Direito? O curso de Direito, ele consegue, em alguns aspectos, ficar imune à manipulação ideológica, em alguns aspectos, certo? Principalmente nas disciplinas mais técnicas, sabe, Bruno? Quando você vai lidar com o direito civil clássico, né? Quando você lida com o direito penal, em tese é possível fazer uma abordagem mais técnica, eu diria, a gente chama ela mais dogmática, né? Antes de fazer a crítica ao direito que há, o aluno precisa aprender o direito que há. Então, o professor competente, ele não pode deixar de mostrar o direito que existe, né? Mesmo que a gente ache que ele seja ruim. Isso é algo que envolve tanto a abordagem enviesada para um lado ou para outro, né? É possível fazer, se o professor quiser, evidentemente, uma abordagem mais realista do direito. Certo? Mas como é que fica, desculpa te interromper, Eduardo, como é que fica essa abordagem dogmática quando o próprio direito já é enviesado, quando você tem um conjunto de normas? Qual é o desafio? Exato. Esse é o grande desafio. Quer dizer, o direito, ele obviamente, ele tem valores, né? E esses valores estão aí. O desafio do professor de direito é conseguir mostrar o direito que está aí, porque sem mostrar o direito que está aí não se consegue fazer nada. O direito é um instrumento que o profissional do direito vai saber lidar com ele, né? Mesmo que ele não concorde. Eu digo, isso é uma coisa que sempre aparece nos debates da academia, né? Sobre a necessidade de o direito ter uma visão crítica. Claro que quando alguém defende isso, normalmente é pelo lado da esquerda, né? A visão crítica com viés esquerdista. Mas isso também pode aparecer do ponto de vista liberal, já que o direito brasileiro, por exemplo, em muitos aspectos, antiliberal. Então, é possível também fazer a crítica, aí colocando entre aspas, né? Não é a crítica no sentido marxista, a crítica no sentido liberal. Porém, a gente precisa primeiro partir do pressuposto de que o direito que está aí precisa ser demonstrado como é. E ele é complexo, ele não é simples, né? Não basta abrir o código e mostrar ao aluno e ele não vai saber que aquilo é direito. Há conceitos arraigados, há conceitos tradicionais, há nuances, sutilezas que o profissional do direito precisa aprender para lidar no dia a dia e resolver problemas práticos, né? Porque, no fundo, é isso que o profissional do direito tem que fazer. Porém, há sempre um espaço para esse viés, certo? E é evidente que a gente precisa ter algum cuidado com isso, porque muitas vezes os professores ultrapassam o espaço destinado para isso. Há professores no curso de Direito que simplesmente desistem de ministrar a disciplina e passam a fazer a apologia da sua ideologia, da sua visão de mundo, né? Eu tive a oportunidade de lidar com professores em que eu não aprendi o assunto e ele simplesmente ficou fazendo o proselitismo, né? da sua ideologia. Por outro lado, há uma outra questão também importante, sabe, Bruno? Os conceitos de direito que envolvem valoração, aí sim eles têm uma capacidade de serem tratados por um viés mais esquerdista, assim, que normalmente acontece, né, no curso de Direito. Direito constitucional é um exemplo, né? Você não encontra no Brasil constitucionalistas liberais, né, que façam a crítica da Constituição brasileira. Eu, por exemplo, acho a Constituição brasileira exageradamente socialista, né? Mas você não encontra isso em livro nenhum de direito constitucional. Pelo contrário, o debate é quanto mais direitos sociais, melhor. No direito administrativo, há alguns profissionais mais cuidadosos, mas a grande maioria no direito administrativo gosta de enfatizar a tal da supremacia do interesse público, e isso muitas vezes é mal interpretado, né, e leva à ideia de que a administração é toda poderosa e o cidadão é um mero administrado. Alguns usam, inclusive, essa expressão, a expressão administrador e administrado, quando falam do indivíduo, que é um negócio que, para mim, Ave Maria, é um absurdo. Em outras áreas isso aparece também. No direito penal, né? O direito penal envolve muito esse debate sobre as causas do crime, e isso é um campo fértil para aquele pessoal da esquerda que quer ligar o crime à pobreza. No direito civil há um debate muito sério hoje de revisão
da autonomia contratual, da autonomia individual, a ideia de que os contratos podem ser revistos a qualquer tempo por desequilíbrio entre as partes. Isso sem falar nos ramos do direito que já nasceram com esse viés, né, de proteção a uma categoria específica, ao invés da proteção ao indivíduo universal, como o direito do consumidor, como o direito do trabalho, né? Então, você vê o direito do trabalho, você obviamente pode fazer uma abordagem mais neutra do direito do trabalho, ou até mais ligada à necessidade de segurança jurídica e de proteção aos interesses do empresário, mas normalmente o direito do trabalho é sempre ligado a preconceitos que defendem o trabalhador. Quando eu digo defendem, é o argumento que eles usam, porque na minha opinião não defendem, né? O direito de trabalho muitas vezes atrapalha o próprio trabalhador, porque exclui do mercado de trabalho, é aquele debate todo que você também conhece. Exato. E que no direito esse debate aparece, né? Esse debate aparece no direito. Há gente defendendo desregulamentação no direito do trabalho, certo? Mas a maioria esmagadora defende mais direito do trabalho. Exato. Isso não quer dizer que o curso de direito seja um antro de esquerdistas e que só defendem mais regulamentação estatal. Não chega a isso, não. Exatamente porque há esse espaço mais neutro. Eu estou usando a palavra neutro aqui no sentido muito comum, né? Não falando epistemologicamente neutro. Neutro porque é possível, mesmo que eu odeie o direito do trabalho, eu ministre a disciplina do direito do trabalho como ela de fato é, como os tribunais decidem de fato, né? E da mesma forma que alguém que odeia os direitos individuais precisa mostrar os direitos individuais como eles são, de fato, né? Uma proteção do indivíduo contra o Estado. Então, há no curso de Direito um bom espaço para manifestação de ideologias liberais, desde que não se perca muito a obrigatoriedade de, no curso de Direito, a gente formar um profissional para resolver problemas práticos reais, né? Não adianta espernear contra o direito, você precisa encontrar caminhos dentro do próprio direito para resolver os problemas. Isso estou falando do ponto de vista jurídico, é evidente, né? Do ponto de vista de um profissional do direito. Exatamente. Adroaldo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, meu amigo. Estou à disposição. Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.